E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa noite a todos. Nós vamos ler aqui primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, por mais este dia que o Senhor tem nos dado em Tua presença. Estamos aqui reunidos para Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Sabemos que não temos nenhuma dignidade. Toda a dignidade que tem em nós vem do Senhor, vem desta mensagem revelada. E aqui estamos, Senhor. Se há algo mal em nós, vem nos perdoar, vem nos tirar, vem nos libertar. Estamos em Tuas mãos, que Tu possa nos usar conforme a Tua vontade. Sabemos que o tempo está abreviado, estamos no Teu aguardo. Tudo tem se cumprido, Senhor. Estamos nas Tuas mãos. Abençoa a Tua igreja aqui presente. Abençoa a Tua igreja através da internet, o Teu povo através da internet. Nos ajude mais um pouquinho. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Sentamos. O povo gentil ainda espera um avivamento. Por um avivamento. O povo gentil ainda espera por um avivamento. Geralmente, quando um avivamento, Deus vem com uma mensagem, e aquele mensageiro pode ser um profeta, pode ser um pastor, pode ser um mensageiro de Deus, para entregar aquela mensagem, para entregar aquele recado. Geralmente, só o povo eleito capta aquele avivamento. Os demais, eles passam por alto daquele avivamento. Geralmente, eles só vão reconhecer aquele avivamento depois que passou. Quando passa o avivamento, depois que o mensageiro morre, depois que Deus recolhe o seu mensageiro e aquele povo que crê
naquele mensageiro ou naquele profeta, aí que o povo vai crer naquilo que já passou. Sempre foi assim. Então, tudo na Bíblia ela se repete, mas o eleito, ele crê na mensagem do dia, ele crê no avivamento da hora. Então, não há tempo de avivamento para o povo gentil. O avivamento que tinha que ter para o povo gentil já passou. O irmão Branham, em 56, 57, 1958, ele diz que o avivamento tinha passado e que ele não orava mais pela América, porque a América, ela rejeitou um dos maiores avivamentos, o avivamento da manifestação da palavra, o avivamento dos selos abertos, não só Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, que foi um grande reavivamento que a América teve. Não somente aquele movimento pentecostal, porque geralmente o movimento pentecostal era mais fácil das pessoas crerem naquele movimento, porque é um movimento que você se emociona, as pessoas, vamos tirar esse você. As pessoas do tempo se emocionavam, as pessoas do tempo choravam, as pessoas daquele tempo se arrupiavam. Então, aquela manifestação ali era mais fácil das pessoas ficarem com ela. É por isso que quando aquele grão que foi formado através de 7 eras da igreja, aquele grão que foi formado, quando ele saiu daquela casca, então foi duro para aquele povo pentecostal crer naquele grão, porque aquele grão ele estava maduro e as pessoas não queriam. E olha que o irmão Branham, o ministério do irmão Branham foi um ministério de cura divina, de discernimento, a sua primeira e segunda etapa. O irmão Branham, com este ministério messiânico, este ministério profético, para chamar a atenção do povo, discernindo a intenção do coração das pessoas, curando milhares de pessoas que estavam enfermas de vários tipos de enfermidade. Aquilo era muito mais fácil as pessoas crerem. Mas nos dias quando o irmão Branham veio manifestar a cura divina, muitos dos pentecostais, eles não criam em cura divina. Ele diz que o tempo da cura divina tinha passado, porque esse povo, no tempo do irmão Branham, que era para crer naquela manifestação de Deus, para aquela hora eles rejeitavam a cura divina. Você sabe por quê? Porque era o momento daquele avivamento no ministério do irmão Branham. A sua primeira e segunda etapa era um chamarisco para chamar a atenção daquele povo, porque depois viria a mensagem. Depois daquele avivamento de cura, depois daquele avivamento de discernimento, depois da sua primeira puxada, aí viria o posicionamento da doutrina apostólica. E o que aconteceu com muitos pentecostais? Eles não creram na cura divina. Você sabe quando eles começaram a crer na cura divina? Depois que ela tinha passado, quando já não era mais a cura divina, quando era já a abertura da palavra. Então este Espírito que está manifestando hoje, dentro da mensagem, dentro da terceira etapa, eles querendo, esses demônios, querendo trazer as pessoas para aquele avivamento de cura, para aquele avivamento de dom de discernimento. Esse é um espírito passado. Sabe por quê? As pessoas, esses demônios querem fazer as pessoas voltarem para uma mensagem para trás, quando Deus já está muito mais à frente. Deus está atuando numa mensagem que não tem emoção, que não tem grito, que não tem arrupio, e que nós não temos dom de curar os enfermos. Nós cremos, nós oramos pelas pessoas que estão enfermas, nós oramos pelas pessoas que muitas das vezes foram enganadas pelos médicos e elas são curadas.
Mas elas são curadas não é porque a gente tem um dom de cura, é porque a gente crê na promessa da cura. E a fé não está em nós, está na pessoa que foi curado. Isso nós aprendemos com o irmão Brana, nós aprendemos com este ministério. Então, nós não temos esta manifestação. João não veio trazer nenhum avivamento de cura divina, nenhuma manifestação, nenhum sinal. Ele sempre, quando pregava, ele apontava para João Batista. Você vai ver, João Batista não teve nenhum sinal de cura. Ele tinha uma mensagem dura. A mensagem dele, o machado está posto na raiz da árvore. Que mensagem poderosa, que mensagem que era contrário a todo aquele ensinamento que os saduceus, que os heveus e os demais herodianos, que Caifás tinha. Era uma mensagem diferente e João Batista não tinha nenhum sinal. Esse povo, eles são assim. Quando vem um que tem sinal, eles não crêem, eles chamam de demônio. Quando vem um que não tem sinal, eles querem ver um sinal. Vem João Batista sem sinal, eles não creem em João Batista. Agora vem Jesus manifestando o Filho do Homem, trazendo os paralíticos, fazendo os paralíticos andarem, fazendo os cegos enxergarem, fazendo os mortos ressuscitarem, e eles não creram. Agora eles ainda querem ver mais sinal, o povo gentil, mas não adianta, irmão, que este povo não vai crer. Este povo não crê em Deus, este povo não crê na palavra. A palavra está aí, os sinais são só chamarisco. Mesmo no tempo de Jesus, com todos aqueles sinais, eles não creram nele, eles o crucificaram. Quando o irmão Brana vem com todos aqueles sinais, com todas aquelas manifestações, maior do que o ministério de Jesus na Galileia. Obras maiores. E quem falou deste aqui não foi nenhum homem. Quem falou deste aqui na América do Norte não foi nenhum discípulo. Quem falou foi o próprio Jesus, que disse em São João 14:12, aquele, não aqueles, aquele que crê em mim fará obras maiores que esta, porque eu vou para o meu Pai. Então, quando veio este ministério fazendo obras maiores, vocês acham que eles creram nele? Eles não creram nele, eles não creram naquele avivamento. Eles queriam ficar com a cura, eles queriam ficar com discernimento, eles queriam ficar com a parte de popularidade, porque a cura divina, o discernimento, os dons dá popularidade para o homem, para os homens que andavam ao lado do irmão Brana, que aprenderam tudo aquilo que ele ensinou, a sua primeira e segunda etapa, a vibração na mão, o modo que ele tinha o discernimento, ele ensinou a encher de copiadores. E quando Deus deu mais um passo com este profeta, que era agora a restauração da palavra, que era agora a restauração deste batismo, que era agora englobando tudo aquilo que foi perdido durante 7 eras da igreja, desde a era 325, o batismo, a Santa Ceia, tirando a mulher da plataforma, tirando os intercessores. E quando João viu, ele não viu ninguém digno, ele não viu Maria digna, ele não viu nem mesmo o Brana digno, ele não viu nem mesmo Osmar Brana digno, ele não viu nenhum de nós digno. Mas o leão da tribo de Judá disse, prevaleceu para desatar estes 7 selos. Mas quando ele viu isso, que ele foi olhar, já não era mais leão, tinha se transformado num cordeiro. Por quê? Porque ele ainda tinha que passar 7 eras
da igreja intercedendo até que chegasse este último eleito. Quando este último eleito entrasse, então a coisa toda seria revelada. A coisa toda seria revelada. E vocês acham que no tempo de Branham, ele fazendo todos esses sinais, ele fazendo todas essas manifestações, você acha que eles creram? Eles não creram. É por isso que as pessoas, elas vão ser julgadas, não pelo de fora. Elas vão ser julgadas pelo que está dentro. Porque as pessoas, muitas das vezes, Judas, um demônio, Satanás, que o próprio Deus chamou para o ministério, mas veja, ele pelo lado de fora, ele era afável, ele sabia lidar com as pessoas, ele era carismático, ele expulsava demônio, mas por dentro ele não cria. Não vai ser diferente com este povo aqui da América do Norte, que caçou com o irmão Branham, que comeu com o irmão Branham, mas não viu que era Deus manifestado em carne humana, que ele era o 7º selo na terra. Eles não viram isso. E não vamos ser diferente. Eles não viram também Elohim andar aqui no Brasil, comer com eles, andar com eles, visitar eles, morar numa cidade onde eles moram, e eles não viram nada. E é a mesma coisa, meu amado, que acontece com você. As pessoas não percebem quem é você, mas essas pessoas, elas vão ser julgadas pelo espírito que elas têm. Não é pelo de fora, não é pelos dizer que eles, não é os que falam que creem. Você acha que Jesus não sabia quem cria e quem não cria? Você acha que o irmão Branham não sabia quem cria e quem não cria? Você acha que Osmar Branham não sabia quem cria e quem não cria? Ele sabia quem cria e quem não cria. Ele sabia quem iria manifestar e descrer dessa mensagem. Ele sabia qual eram os ministros que criam, que iam permanecer depois da partida dele, com a mesma mensagem dele, não defendendo. Deus não precisa de defensor, Deus não precisa de mim para defender esta mensagem. Eu quero te dizer que eu faço parte desta mensagem. Você é esta mensagem, você é esta palavra. Você é esta palavra, você não é outra coisa. Não é nós que queremos defender. Não é nós que queremos defender, porque a nossa defesa, ela não adianta. Então, não adianta esse povo gentil, não adianta esta igreja gentia querer um avivamento. Não terá mais avivamento. O último avivamento para o gentil foi esta mensagem do ano 2000, e até agora, aonde nós estamos vivendo um avivamento, não mais no externo, não mais em nossa carne, mas dentro de nossa alma, uma segurança. Você sabe qual é o maior avivamento? É você ter uma segurança que isto é a verdade, mesmo que você não pule, mesmo que você não grite, mesmo que você não chore, mas você tem que uma segurança que esta mensagem, ela é a verdade, e que João comeu o livrinho e profetizou para nós outra vez a povos, nações, línguas e reis, e que comemos esta mensagem, e esta mensagem é Deus, e é ela que vai nos tirar, nos transformar, para estarmos neste rapto. É ela que transforma nós a cada dia, a cada momento. Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês não ficar só em minha palavra. Olha como o Branham diz aqui na mensagem: o Deus desta era maligna, o homem exterior é um ser físico, o qual
é controlada através de 6 sentidos. Aí ele vai corrigir aqui, ou melhor, 5 sentidos. O homem interior é um homem espírito, o qual é controlado através de 5 sentidos: consciência, amor e assim por diante. O homem exterior, visão, paladar, olfato, tato, audição, mas dentro daquele espírito está a alma. E a alma, ela é controlada através de uma coisa: o seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Você pode aceitar o que o diabo diz ou aceitar o que Deus diz. O que é que você vai escolher? A sua alma, ela tem o livre-arbítrio. Você aceita o que o diabo diz ou você aceita o que Deus diz? O que foi que Deus diz hoje? O que foi que Deus falou hoje? Através deste ministério do ano 2000 para cá, ele falou que não havia mais sangue no propiciatório. Deus. Ele falou que ele não era mais mediador, porque o ancião falou que ele era o leão. Ele rugiu como leão. Ele era o rei. E quando este último eleito entrou, para quê? O primeiro selo 51, para todos esses mistérios serem revelados e abertos. Então isto é o que você tem que crer, através da mensagem de um só homem, através da mensagem de uma só pessoa. Ou você vai crer nestas mensagens que já foram pregadas e que João comeu o livrinho, ou você vai dar ouvido para o diabo, esperando um avivamento, esperando algo que caia na igreja, quando isso já aconteceu. O que é que você escolhe? Aquilo terminará que o Espírito está ali. E se o Espírito de Deus, ela se alimenta nas coisas de Deus. E se não, se alimenta nas coisas do mundo. E disse Jesus: se você ama o mundo ou as coisas do mundo, porque o amor de Deus não entrou na parte interior. Se você ama o mundo, ou se você ama as coisas do mundo, então você, na parte de fora, confessa que você crê, mas na parte de dentro você não crê. Essa mensagem, ela não tem que estar no nosso corpo. Ela tem que estar na nossa alma, porque esta mensagem que é Deus, estando na nossa alma, então este Deus que está na nossa alma vai controlar esses 5 sentidos, tanto de dentro quanto de fora, que é o 6º sentido, diz o Mombrana. Aí diz: porque o amor de Deus não entrou na parte interior. Só tem condições, irmão, desse Deus entrar no nosso interior quando a gente nasce de novo. Quando você crê nesta palavra de todo o seu entendimento, de toda a sua força e de todo o seu coração. Você deixou esta mensagem entrar. Não é outra mensagem. É a mensagem que nós ouvimos de 2000 para cá. Não é nem a mensagem americana, porque a mensagem americana, Deus disse para o Mombrana não contar a ninguém. Não é a mensagem de 2000 anos atrás de Jesus. Não é a mensagem de Lutero, não é a mensagem de Wesley, não é a mensagem pentecostal, me perdoe. Tudo isso é passado, mas nós estamos revivendo este avivamento que já foi rebumbado, que já foi pregado. É este avivamento aqui que está na parte interior. É por isso que cada um de nós vamos ser julgados pelo nosso interior. Não é pelo que nós falamos, não é pelo que você pensa, pelo lado de fora que as pessoas veem,
que você projeta, que você coloca. Você pode até colocar isso aqui no seu YouTube, no seu Facebook, mas isso não está dentro de você. Porque se estiver dentro de você, você vai defender. Você não vai defender o sistema, você não vai defender a igreja, você vai defender a palavra. Você não vai defender o pastor, você vai defender a palavra que está no pastor. É a palavra, porque ela faz parte de você, ela entrou em você. É o ar que você respira, mesmo você não dando conta. É aí que nós vamos ver. E Deus nos julga pelo que está dentro, não é pelo que está fora. Não é pelo que está fora, meu irmão. Não é pelo que está fora. Muitas das vezes é por isso que nós somos julgados erroneamente pelas pessoas. Você acaba de ter um temperamento forte. Por fora, você explode. Mas depois, as pessoas não veem o que está acontecendo dentro, que você arrepende. Você chega àquela pessoa e pede perdão, mas a pessoa te julgou só pelo aquele fato de você ser forte. Ela não te julgou o que há lá dentro. Você deseja uma mudança, você deseja uma transformação, e você deseja uma conversão. Até Jesus Cristo, ele teve que converter, meu irmão. Ele se converteu de cordeiro a leão. Houve uma conversão. Você vai ver que ele converteu de filho de Deus a filho do homem. Você vai vendo como Deus vem se transformando através de cada era. Ele vai usando seus personagens, ele vai usando seus homens. A coisa mais interessante que a gente vê é que a gente ainda não vai ver Jesus no milênio, porque ele não vai pisar nessa terra, porque no milênio, porque o milênio é só santificação. Ele só vai estar no novo céu e na nova terra, e você vai ver. Quem você vai ver no milênio? Você vai ver Bran, você vai estar com João. Você vai estar com João. Aí tu diz, mas como é isso, pastor? Se você ouvir as mensagens, você vai entender o que eu estou falando. Que Jesus não está em nós, nem neste mundo. Ele só veio aquela vez para santificar. Ele voltou àquela forma Logos, aquela forma Espírito, aquela forma coluna de fogo. E ele vem através de homens. Por isso que o irmão Brana disse, se eu ver Jesus Cristo com a mão sangrando, eu não creio, porque agora Jesus Cristo estava em carne humana, em um homem, sangrando sim, pelas lancetadas dos púlpitos, sangrando sim, pela incredulidade do povo, não vendo a manifestação do próprio Deus em carne humana para este povo gentil, que deveria ser o maior avivamento da face da terra, e eles passaram por alto. Teve que ter um ministério depois de 40 anos. Você pôde não estar lá, eu não estava lá, pastor Osmar Brana não estava lá, mas nós cremos. E sou agradecido, eu sou muito agradecido por este ministério. Você não é agradecido por este ministério de João? Você não é agradecido por este ministério de Apocalipse 10, do 8 a 11? Porque se não fosse esse ministério que nós temos de 2000 para cá, todos nós estávamos perdidos, estávamos no nosso sistema, estava na nossa denominação. Olha só aqui, Satanás te enganou. E não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra
que procede da boca de Deus. Hein? Observe, agora nós encontramos que ela está nua, sem pudor, despida. Vamos colocar a igreja. E o mundo parece estar na era mais maligna que em nenhuma outra era as mulheres já agiram como estão agindo agora. As igrejas nunca agiram como estão agindo agora. Nunca é certo antes da destruição do mundo antediluviano. E Jesus se referiu a isto. Nós encontramos nisto, me perdoe, encontraremos isto daqui a pouco. 55 da mesma mensagem. Perdeu Deus o controle? Quantas pessoas voltam atrás? Quantas pessoas estão frias? Quantas pessoas na terceira etapa se tornaram formais? Acha que Deus perdeu o controle? Não perdeu. Perdeu Deus o controle? Ou está Ele simplesmente permitindo outra intervenção para controlar? Eu gostaria de saber a verdadeira resposta para esta pergunta. E na minha opinião, há dois espíritos opostos no mundo que está operando hoje. Agora não pode haver mais do que dois. Tem que ser só dois. Você não tem que crer em dois deuses. Ou você crê num ou você crê no outro. Ou você crê em Deus ou você vai crer no anticristo, que é o mesmo diabo. Duas cabeças. Só tem dois espíritos, só tem duas cabeças. E você tem que escolher uma cabeça a qual vai te controlar. Qual é a cabeça que te controla? É a cabeça de Deus ou é a cabeça do diabo? Você é inspirado por Deus ou você é inspirado por Satanás? Você é inspirado por esta mensagem, que é a cabeça de Deus, que é a pedra de coroa? Ou você vai ser inspirado pelos ministros que estão sendo inspirados pelo diabo? Uma delas é o Espírito Santo operando, e a outra é o espírito do diabo. E nestes últimos dias, no engano, agora eu vou basear os meus pensamentos bem aqui para o restante do texto, o restante de nossa mensagem. 56. Os dois espíritos, um deles é o Espírito Santo de Deus e o outro é o espírito do diabo operando no engano. Operando no engano. É tão sutil. O Satanás é tão sutil. Mas ele crê igual nós, ele fala igual nós. Ele põe até... Você sabia que hoje o diabo escuta João? Não é só os filhos de Deus que escutam João? Não é só a esposa que escuta João? Ele quer aprender, ele está aprendendo, ele sabe falar. Como foi que Satanás veio a Jesus no monte da tentação? Como foi que ele veio? Ele veio com uma mensagem. Ele não veio falando besteira. Ele veio falando a mesma mensagem que Jesus tinha. Está escrito. Peça que essas pedras se transformem em pães. Ele sabia que Jesus tinha aquela mensagem. Ele estava com fome. Ele estava precisando. Era mensagem idêntica, irmão. Satanás, ele veio com a mesma mensagem de Jesus, só que sem a revelação. Veja que a dualidade, ela veio com a mensagem de Brana, mas sem a revelação. A revelação quem tinha para esclarecer a deidade do Senhor Jesus Cristo era este ministério de Apocalipse 10, do 8 a 11. Mas veja que Satanás, ele vem com a palavra, mas ele vem sem a revelação. Veja que agora é a mesma coisa.
Satanás, ele vem com a palavra, ele vem pregando que o Cordeiro saiu do trono, ele vem pregando que a intercessão acabou, ele vem pregando que a era terminou, mas ele não engana o eleito. Ele não engana. Não tem como, irmão, não tem como o eleito ser enganado. Vamos mais um pouco aqui. O espírito diabo operando no engano. As pessoas da terra estão agora fazendo a sua escolha. O que é que você vai escolher? Você vai escolher o diabo? Você vai escolher a igreja? Ou você vai escolher a mensagem da esposa? Quem você vai escolher? Com quem você vai ficar? O Espírito Santo está aqui chamando uma noiva para Cristo. Isso daqui ele está dizendo que estava chamando. E eu vou afirmar, ele já chamou. Deus já chamou esta noiva. Deus já posicionou esta noiva, que é esta esposa. Deus já selou esta esposa. Olha só, sua palavra dá promessa a ela para esta era, mostrando que isto é Cristo. E se o dedo está suposto a mover nesta era, o dedo moverá. Se o pé tem que mover nesta era, o pé moverá. Se o olho tem que mover nesta era, o olho moverá. O Espírito de Deus, como ele cresceu na completa estatura de Deus, a era a qual estamos vivendo, o Espírito Santo está aqui vindicando a mensagem da hora. Mombrana estava dizendo, o Espírito Santo está aqui vindicando a mensagem da hora. Eu repito, o Espírito Santo está aqui vindicando a mensagem da hora. Não a mensagem de ontem, não a mensagem de anteontem, não nós dizendo que vamos fazer outra coisa maior do que já foi feito. O que João comeu é o suficiente para todos nós. Não tem mais nada para comer. Agora, a esposa está vivendo daquilo que ele comeu e que ele plantou e que ele deixou e armazém para nós. Você está fraco? Você está fraca? Puxa lá no armazém. Puxa lá no armazém de Deus que tem. Deus vai falar contigo. Nós temos uma rádio aí 24 horas. Rádio WMB. Nós não temos nenhum compromisso com ninguém. Nós não temos que bajular ninguém para dar dinheiro para nós. Nem para emprestar, não. Quem cuida de nós é Deus. Não precisamos pedir. Deus sabe a sua necessidade e a minha necessidade. Não precisamos pedir para sustentar. Deus não precisa, Deus não é mendigo. Deus não é mendigo para estar bajulando. Deus não precisa. Deus nos sustenta. A Bíblia fala que Davi foi moço. E ele era velho. Ele nunca viu um justo mendigar o pão. Eu creio que o irmão Brana falou isso, o João falou isso e nós falamos isso. Eu nunca vi um justo desamparado. Quando tu vê um justo num problema é que ele não está bem com Deus. Quando a gente erra, a gente purga, a gente paga. A gente paga. Olha só, a mensagem da hora, o Espírito Santo está fazendo isto para que então as pessoas que crêem em Deus saia deste caos. O espírito imundo do diabo está aqui, chamando a sua igreja através do erro. Por que errar? Jesus, ele veio tão ferozmente para tirar os eleitos de dentro do sistema. Você sabe ali em São João capítulo 9, você sabe aquele cego que era de nascença e que Jesus
fez lodo e passou nos olhos dele, e ele ficou curado. E depois ele andava testemunhando que tinha um homem chamado Jesus que tinha curado ele, e agora ele estava enxergando. Então os sacerdotes rapidamente correram e assentaram. E aquelas pessoas que fossem da igreja e confessassem que era Jesus que tinha curado aquele moço, quem falasse desse prodígio ia ser expulso da sinagoga. Aí você vai ver lá que quando os sacerdotes chegaram diante dos pais daquele jovem e perguntaram para ele: é seu filho? Esse é nosso filho. Ele nasceu cego? Ele nasceu cego. Mas quem foi que curou ele? Olha, que ele era cego, ele era. Mas nós não sabemos quem curou ele, porque ele estava com medo de ser expulso da igreja. As pessoas hoje têm medo de se declarar que crê na mensagem de João, que aperta o play de João. Eles têm medo de ser expulso da sinagoga. É o mesmo espírito. Pastores têm medo. Eu não posso declarar, porque senão eu tenho um compromisso lá com tal lugar. Eu não posso, pois eu declaro, porque eu estou preso na palavra. Eu estou preso em Apocalipse 10, do 8 ao 11. Eu não estou preso em homem, eu não estou preso em igreja. Eu sou um prisioneiro destes selos, eu sou um prisioneiro destes 7 trovões. E estou aqui para anunciar que teve um que comeu e que isto invadiu a minha alma. E reconheço que eu dependo disso. De que adianta eu ser popular? De que adianta eu encher a igreja e vender a minha alma para o diabo? Eu não nasci para me comprometer com nada. Com nada. Com dízimo de ninguém, com carro de ninguém, com fazenda de ninguém. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Eu não pedi. Eu não peço, eu não oro para Jesus me dar um carro, eu não oro. Ele me dá para me atender a necessidade. Se for de barco, vou de barco. Se for de avião, vou de avião. Se for de pé, a gente anda a pé. Se for de bicicleta, a gente vai de bicicleta. A gente tem que fazer o que Deus colocou no nosso coração para fazer. Eu não vou fazer tua obra por isso, não. Quando o homem nasceu para fazer, ele faz. Ele depende só da graça de Deus. Nós dependemos só da graça de Deus. Se tem um povo feliz, se tem um povo alegre, por mais de todas essas circunstâncias que temos passado, por mais de todas as dificuldades que temos passado, por mais de toda essa procela que nós temos passado no mundo, mas Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu sou esta mensagem que está no anterior, vence por você. Quem é que vence por você? Quem é que vence por mim? Por um acaso não é Ele? Por um acaso nesta palavra que cuida de nós, que vela por nós? O espírito imundo do diabo está aqui, chamando a sua igreja através do erro. Olha, a igreja de Deus e a igreja do diabo. A igreja do diabo, ela é chamada pelo erro. Como sempre, através de perversão da palavra, ele perverte como ele perverteu Eva. É um pervertedor, Satanás. Como ele fez no princípio, vem isto vindo diretamente de volta naquele tempo da semente, outra vez do Éden. Aqui está outra vez. Vamos voltar aqui. Vou voltar aqui no parágrafo 50, meus irmãos. O irmão Brana vai contar aqui, outro dia. A mensagem ao Deus desta era maligna, parágrafo 50. Irmão Brana diz assim: outro dia o irmão Hold, estávamos colocando o nosso barco no rio e eu ia me afastar da casa por alguns minutos para subir ao rio. E seja onde for que você fosse,
as mulheres com estas coisinhas chamadas biquíni ou algo ao redor delas. Aquilo é uma desgraça. Uma mulher não pode estar em sua mente normal e usar qualquer coisa como aquela. Ela está passeando, me perdoe meus irmãos, ela está possessa com um espírito de prostituta. Agora você determinou aquilo com Deus. Senhora, por que você descobrirá algum dia o que aquilo é a verdade? Como você, uma senhora, sabendo que quão sagrado é o seu corpo, e a expõe aí fora para estes cobiçadores, demônios que andam pelas ruas nestes dias? Se os filhos de Deus permanecessem filhos de Deus, se seu marido fosse um filho de Deus, ou se ele te faria colocar roupas ou te deixaria, se esses pastores fossem filhos de Deus, se esses ministros fossem filhos de Deus, se esses obreiros fossem filhos de Deus, se esses evangelistas fossem de Deus, eles deixariam a igreja deles ser alimentado por isso. Porque é isso, esta é a roupagem que Deus vai reconhecer. Elas podem estar vestidas de saia até o pé, elas podem ter os cabelos longos até o chão, mas se não tiver esta vestimenta que João trouxe para nós, de Apocalipse 10, do 8 a 11, eles estão perdidos. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês se levantariam nos seus púlpitos, não para combater, mas para apoiar. Mas você sabe qual é o problema de vocês? É inveja. Vocês são filho da inveja, filho do diabo, invejoso. É o que mata. O que matou Abel? A inveja de Caim. O que matou Jesus? A inveja de Judas e do povo mais santo, da igreja mais santa. De onde vem a salvação? Foi a inveja dos sacerdotes. Mataram Jesus. Qual foi o problema desta mensagem não difundir na América? A inveja dos ministros querer ser aquele homem, e Deus ocultou. Qual foi a inveja do povo de Goiânia que recebeu essa mensagem no ano 70? Foi a inveja de não deixar um homem levar esta mensagem ali dentro. A inveja, mas Deus não trabalha dentro do sistema. E qual é o auge que nós estamos vivendo hoje? Qual é o problema desses ministros não continuarem? A inveja, porque eles desejam ser o que Deus não chamou eles para ser. Eles queriam ser esse homem, mas Deus não viu eles. Você sabe o que você deveria ser? Vocês deveriam ser apoiadores. É por isso que os ministérios de vocês estão caídos. E os que não estão, já estão caídos, não vão cair. Já estão caídos da graça por rejeitar esta mensagem. Vamos ver. Um filho de Deus, ou ele teria que colocar roupas, ou deixaria essa igreja. Você não quer o play? Você diz que o play é do diabo. O play não é outra coisa a não ser a mensagem do nosso saudoso pastor, que não é a mensagem dele, que é a mensagem de Deus. É aquilo que Brana não podia falar, ele deixou. Esta é a carta, esta é a vestimenta, esta é a roupagem. Mas para aceitar isso, você tem que ter isso dentro do teu coração. João não veio fazer igreja. Nós não estamos aqui para fazer prosélito nem igreja. Se nós temos alguma coisa, foi a graça de Deus. Eu nunca invejei sem ninguém, irmão. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Você é o que é pela graça de Deus.
Você tem o que tem pela graça de Deus. Você é agradecido? Você, através da internet, é agradecido de você é o que é pela graça de Deus. Não é porque temos alguma coisa, ou você tem alguma coisa, mas é porque nós temos a maior mensagem do mundo. O maior Deus do mundo. Não é o Deus desta era maligna, mas é o Deus desta era benigna, o Deus desta era da esposa, o Deus deste grão, desta era do grão, desta era da esposa. É por isso que nós somos alegres. Se um rapaz fosse filho de Deus, ele nunca se casaria com tal coisa. Você acha que Cristo vai casar com uma igreja dessa, uma coisa dessa que rejeita a mensagem dele por causa de popularidade, por causa de querer ser um cargo, por causa de querer ser famoso? Sabia que nunca o irmão Branham pensou que ele seria o que é? O que essa mensagem faria hoje por nós? Por isso, quando Deus falou para ele que ele iria orar sobre monarcas, ele iria orar sobre reis, e o pastor David dele, da Batista, disse: mas como você, um homem de 4º grau, vai orar pelos reis, pelos monarcas? Tira isso da cabeça. Você, eu acho que comeu pimenta e sonhou com isso. E você acha que o pastor Osmar Branham, com aquele ministério tão humilde que ele veio, eu creio que é São Joaquim da Barra, eu não sei posicionar essa parte aí, mas os irmãos sabem, os irmãos que são mais antigos. Você acha que ele iria profetizar outra vez aquilo que nem Branham fez, que foi proibido de profetizar povos, nações, línguas e reis? Até Branham não conheceu, porque quando veio era um idioma desconhecido. Era um idioma português e era para um homem aqui camponês do Brasil. E Deus ter otorgado ele a pregar e a profetizar a povos, nações, línguas e irmãos, só de eu fazer parte deste povo, eu não desejo ser mais nada, eu só quero fazer parte desse povo. Como disse Davi: me deixa ser um capacho, me deixa ser um tapete, eu quero só fazer parte desse rapto. Você quer popularidade? Se um rapaz fosse filho de Deus, ele nunca se casaria com tal coisa. Vem, você diz, você está fazendo? Não, eu estou lhe dizendo a verdade. Algum dia você se encontrará com ela nua, adúltera, e não sabes. Oh, eu juro que nunca transgredi os votos do meu esposo. Eu nunca transgredi o voto de Cristo, o voto que eu jurei a ficar do lado desse mensageiro. Eu juro que eu nunca transgredi. O seu marido te julgará por isto, se você o fez. Quem vai te julgar é o teu marido. Quem vai te julgar é o teu pastor. É esse ministério, não é eu. Você vai ser julgado, igreja. O que você está fazendo? Mas Deus te julgará pelo tipo de espírito que está em você. Sabe aquele espírito que posta lá, mas não crê? Vai enganar. Apoia um sistema anticristo, que da onde Deus nos tirou, da onde João nos tirou, de onde o profeta nos tirou, e agora você vai querer voltar a isto? Deus te julgará pelo teu espírito. O teu corpo falar uma coisa, dizer uma coisa, e o teu espírito por dentro é outra. Você nunca creu. Se o pastor viver mais uns dias, você ia manifestar que você não creria. Mas Deus te julgará pelo tipo de espírito que está em você. Não te julgará pelo seu corpo, mas pelo espírito, aquele homem interior. Aquele espírito interior você vai ser julgado. E se naquele espírito
interior tiver esta mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11, mesmo de fora, fazendo coisas que não é para fazer, mas você arrependendo e pedindo a Deus que você não dá conta, você vai ser julgado por isso. Como diz o irmão Brana, é melhor você tirar o leite da vaca, pensando na escola dominical, que vir para a escola dominical pensar na vaca. Então nós vamos ser julgados. Não fui para o culto, mas eu estou pensando no culto. Não tem como tomar ceia, mas se tivesse eu tomaria a ceia. Eu não seria incrédulo à ceia. Se tivesse eu faria. Nós vamos ser julgados pelo nosso espírito interior. E se for essa mensagem, se for Deus que estiver em nós, como nós vamos ser julgados? Nós vamos ser absolvidos, porque a esposa ela não vai passar pelo julgamento, mas ela vai julgar este mundo. Não são santos, disse o apóstolo São Paulo, não são santos que julgarão o mundo. O homem exterior é um ser físico, o qual é controlado através de 6 sentidos, ou melhor, 5 sentidos. Eu já li isso aqui. Vou só encerrar. Vou encerrar com este parágrafo, final deste parágrafo. Eu ia ler tudo, meus irmãos, mas é muita coisa para ler e eu não sou muito bom de leitura. Vocês vêem, né? Sou muito bom, eu atrapalho as letras. Mas Deus vai dando graça para a gente falar alguma coisinha, né? Olha só, eu vou ler esse pedaço aqui. Os músculos no cabelo, no couro cabeludo, no crânio, vem, isto não tem um amor tecedor para que então eles possam receber sangue lá em cima. O sangue não bombeia. Ele está falando do cabelo, ele vai falando dos movimentos tudo do dedo, ele vai falando dos lábios, ele vai falando dos pés. Agora ele está falando de um homem que é careca, que não tem sangue para bombear na cabeça, é por isso que ele é careca. Não bombeia, então não tem. Aí ele é careca. Vem, não subiria e forneceria sangue. Claro que o nariz do cabelo vive e do sangue, e agora descobrimos que aquela parte, você não há nada além dos olhos. Aí ele vem falando aqui, mas eu acho que eu estou lendo a parte errada, meu irmão. É isso mesmo. Vem, eu vou aqui, eu quero esse pedaço aqui. Me perdoe. Eu espero que você esteja apanhando isto. Estou dizendo isto de uma tal maneira que espero que você compreenda. Está terminado. É como o Brana está dizendo. Está terminado. Um bom ministro disse há algum tempo atrás, e disse: irmão Brana, se eu pudesse simplesmente ter o gozo do Senhor em meu coração, ou se fosse um desses ministros, meu irmão, você tem que se ajoelhar e orar pela madrugada. Acompanhe as nossas lives de oração, que você vai sentir o gozo do Senhor no coração. Mombrana não era mentiroso, Mombrana não era falso, Mombrana era verdadeiro. Olha o que ele disse para esse irmão. Eu disse: filho, o avivamento acabou. E tu quer avivamento? O avivamento acabou. Precisava só deste avivamento da esposa. E esse avivamento da esposa veio e vocês rejeitaram. E o avivamento da esposa acabou. O que está na esposa mantém ela. É igual as lamparinas, as lamparinas. Se você pegar as lamparinas não são todas iguais. Você olha para uma lamparina, é igual a outra lamparina, né? Por fora, o físico. Mas uma tem azeite e a outra está seca. Uma está cheia, está cheio com aquele avivamento, aquele óleo, aquela mensagem que João deixou, vai dar para manter ela até esses ressurretos, esses que já estão ressurretos, aparecer para ela. Ela vai ver esses que já estão ressurretos, eles vão manifestar, porque é só dimensão, eles estão aqui.
E este Deus, este azeite vai dar esta continuidade até os nossos corpos serem, esse físico, essa matéria. É como diz a mente de Cristo, ela não morre. Nós somos a mente, nós somos o tipo do Enoque. Enquanto tivermos aqui, nós vamos crer que nós não vamos provar a morte. E é esta mensagem que não vai nos preparar, que não vai nos converter, ela já nos converteu. Não adianta eu vir aqui querer encher linguiça para vocês, dizer que vai ter um outro avivamento, que vai ter uma outra manifestação. Não, a manifestação que tinha que ter, já teve. Agora Deus está tratando conosco no interior. E que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.